Que a paz de Deus se faça presente em nossos corações, nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus possa nos envolver em sua doce luz, essa luz que é em nossos caminhos, a lanterna que irá nos guiar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos traçar melhor, caminhar melhor nas estradas da vida, estradas essas que nós mesmos escolhemos para nós. Por tudo isso, por todas as oportunidades que Deus tem nos proporcionado ao longo da nossa vida, é que temos sempre que agradecer, sempre. E eu creio que por mais que agradeçamos, não é ainda o suficiente, porque somos espíritos criados para sermos imortais. Somos espíritos ainda falhos, falíveis, fracos, mas em nós Deus proporcionou o sopro de vida, a centelha de luz, a centelha divina, centelha esta que faz com que nossos corações, que faz com que nós, no mais profundo dos nossos espíritos, nos sintamos cada vez mais fortalecidos em nossos ideais. E esses ideais, quando fortalecidos, despertam em nós uma fé mais forte. E com essa fé forte é que conseguimos nos segurar, nos manter firmes em nossos propósitos, por mais obstáculos que surjam ao longo do nosso caminho. Obstáculos estes que cada vez que superamos, nós compreendemos a força de Deus em cada um de nós. É um prazer, meus amigos, é um prazer poder estar aqui mais uma vez com todos, depois de um período em que nós tivemos alguns problemas físicos, mas com essa força que Deus nos proporciona, é que nós vamos nos fortalecendo e compreendendo que são nessas dificuldades é que vamos nos conhecendo e vamos principalmente ampliando os nossos limites. Por isso que agradeço a todos, ao Sérgio, querido amigo Sérgio, querida amiga Ilma, a Suzana, a todos que sempre estão aqui conosco, todos que têm nos acompanhado pelo nosso canal, pelas vibrações, pelas irradiações, emanações de luz, vibrações de força, de fé, de carinho, de fraternidade que emitiram para conosco. Agradeço a todos e por estar com vocês é que nós cada vez mais nos sentimos mais fortes. E, na verdade, a família terrena, ela se fortalece a partir do momento que nós nos encontramos em um único objetivo, em um grande ideal, que é a nossa evolução. Obrigado, meu amigo Sérgio. Seja bem-vindo também de volta ao nosso chat. Suzana, Ilma. Sempre bom estar aqui com vocês. E quando nós falamos nessa troca de energia, quando nós falamos nesse intercâmbio, nós estamos falando nessa assistência. É a assistência que todos nós procuramos doar, dar uns aos outros. Quando aqui nos encontramos, nesse grupo, é essa troca que existe. E também quando nós vibramos para alguém que está distante, quando nós vibramos para alguém que está próximo, quando nós vibramos para quem está ou não ao nosso lado, nós estamos prestando essa assistência. E quando nós falamos em assistência espiritual, que é o tema da noite de hoje, nós nos prendemos a algo muito importante, porque nenhum de nós se sente e está só. Até que podemos nos sentir sós, sim, mas nós, em momento nenhum, estamos sós. Quando nós trocamos ideias, não é, Ilma? Quando nós falamos, quando nós optamos por temas, são vocês
você, o Sérgio, a Suzana, todos que sempre estão aqui conosco e todos que também nos deixam comentários no nosso canal, são vocês que fazem com que esses temas possam acontecer. Então, é essa troca, é essa assistência que nós precisamos compreender que existe entre o mundo espiritual para o mundo físico. Não é nada miraculoso, não é nada milagroso, não é nada sobrenatural. É algo constante, natural. Porque Deus, Ele se faz presente em nós. E se Ele se faz presente em nós, é normal que os seus enviados também possam estar presentes constantemente ao nosso lado. E essa assistência se amplia muito mais, a tal ponto que, como responderam os espíritos a Allan Kardec, os espíritos, em sua maioria, interferem na nossa vida, em nossos pensamentos, até o ponto de nos dirigir, nos direcionar. Então essa assistência é muito ampla. E nós percebemos que essa assistência no nosso dia a dia, ela toma duas vertentes. Ela toma a vertente do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do ruim, do bom caminho ou do mau caminho. Quando nós estamos em grupos, nós seguimos aqueles que nós queremos ou aqueles que têm a ver conosco. Se eu quero ir para determinado local e o Sérgio me chama para ir, que eu vá com ele em outro local, eu vou ter a opção de escolher. Mas, dependendo da minha sintonia e dependendo de como eu esteja naquele momento, eu irei com ele sem sequer questionar para onde. É mais ou menos isso. Nós nos subjugamos à medida que nós permitimos que, como diz o Sérgio, semelhantes atraiam semelhantes. E essa semelhança será para o bem ou para o mal. Vai depender da nossa vibração, de onde está a nossa sintonia, para onde está voltada a nossa antena, quais são os sinais que nós iremos captar. Por isso que devemos sempre vigiar os nossos pensamentos. Com toda razão, Suzana. A vigilância deve ser constante. Agora, essa vigilância, ela deve permanecer em cada segundo da nossa vida. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes nós realizamos algo que parece simples, inocente, sem que vá causar nenhum dano maior. Algo que nós consideramos pequeno. Mas é muito importante que compreendamos que é na somatória daquilo que fazemos, desses pequenos atos do nosso cotidiano, que são resultados desses pequenos pensamentos, desses pequenos flashes, é que nós vamos construir algo grande. E será em torno desse algo grande, depois de construído, que será difícil para nós derrubarmos aquilo que lá no início, tijolo por tijolo, nós construímos quase sem perceber. Isso, quando nós nos referimos a exemplos como esse, nós estamos falando sim de obsessão, estamos falando de subjugação, mas nós estamos falando também desses inconvenientes que acontecem conosco e que nós mesmos permitimos. Nós mesmos vamos dando abertura, por falta de vigilância, como diz a Suzana, por falta de vibração melhor, nosso padrão vibracional, como diz o Sérgio. Ou seja, tudo isso soma para que nós alcancemos um determinado resultado, bom
ou ruim. E esse bom ou ruim será satisfatório ou não, dependendo daquilo que eu queira para a minha vida. Se eu quero algo pequeno, se eu ainda quero buscar o prazer, se eu ainda quero buscar a satisfação no cotidiano, nos atos físicos, no dia a dia, então quando eu me encontrar envolvido nessa teia que eu mesmo criei em parceria com aqueles que me cercam, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, aí sim eu estarei bem. Eu estarei envolvido naquilo que eu me sinto bem. Mas, quando aquilo me faz mal, é que eu percebo a falta de critério, de vigilância, de atenção, de responsabilidade comigo mesmo, com os meus pensamentos e, consequentemente, com as minhas atitudes lá atrás, quando ainda era algo tão pequeno. E tudo isso que falamos, tudo isso que nós repetimos constantemente, e tudo isso que nos chega através dos esclarecimentos dos nossos companheiros que estão no plano invisível, já foi dito lá atrás por Jesus, já foi dito por Paulo, quando ele disse que tudo no mundo convém, mas nem tudo deve ser feito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer, participar, realizar, usufruir. Nós, infelizmente, quando nos sentimos abalados, entristecidos, é que desenvolve em nós uma sensibilidade a valores que antes não dávamos. Mas faz parte da nossa evolução. Nós ainda, infelizmente, estamos necessitados da dor, do sofrer. E esse sofrer, essa dor, ela é muito mais aguda, muito mais forte, quando é causada por nós mesmos. Quando fomos nós quem fomentamos, quando fomos nós quem garimpamos, que corremos atrás, que permitimos que ela se instalasse em nós. Nós sabemos, meus amigos, que Deus, Ele nos permite, através da nossa capacidade de discernir e de pensar, de assimilar, de escolher, temos a capacidade do arrepender. Que bom! O arrependimento leva ao remorso. O remorso machuca tanto, tanto, que nós conseguimos compreender o erro que cometemos muito mais conosco do que para com o outro. É por isso que John Jones diz que os olhos que nunca choraram não sabem ver, não conseguem ver. Essas lágrimas que brotam dos nossos olhos, à medida que nós sofremos ao longo do nosso caminho, é que fazem com que a nossa visão ela fique mais clara, mais límpida. Porque nós conseguimos já aprender a não querer sofrer mais. Como diz o nosso companheiro Sérgio, não errar os mesmos erros. Tá vendo, Sérgio? Eu aprendi. Não errar os mesmos erros, não ficar repetindo, remoendo. Nós vamos através desse remorso, nós vamos através dessa angústia que nos causa esse arrependimento, aprendendo a discernir, a separar e escolher melhor, quando antes nós não conseguíamos. Susana coloca que a lei de sintonia
e afinidade, que é o que determina toda interação entre os planos físicos e espirituais, sem dúvida. Nós estamos aqui porque nós temos essa afinidade. As pessoas se reúnem em grupos, recebem as suas influências, tanto físicas quanto espirituais, baseadas nessa lei de sintonia e afinidade que a Susana coloca. Quando pensamos no bem, atraímos quem é do bem. Quando pensamos no mal, atraímos quem é do mal. O Sérgio complementa: disciplina, disciplina. A disciplina tem que ser repetida à exaustão. A vigilância deve ser em estilo unibanco, 30 horas por dia. É isso, Sérgio. O tempo todo. Nada por acaso, diz Suzana. Todo efeito tem causa. Se estamos sendo foco de algum tipo de obsessão ou perturbação espiritual, é porque de alguma forma a provocamos. É isso. Então quem é responsável por tudo? É Deus? São os espíritos? São os nossos companheiros do nosso trabalho? São membros da nossa família? São os nossos amigos do nosso cotidiano? Não. Somos nós. Nós somos aqueles que optam pelas assistências espirituais que queremos ter em nossas vidas. Nós somos aqueles que escolhem quem nós trazemos para o nosso mundo, quem nós permitimos que adentre a nossa mente, quem nós permitimos que seja os nossos companheiros de jornada. É assim. Devemos assumir a responsabilidade pelo que estamos fazendo da nossa existência. Sem dúvida, Suzana. Assumir essas responsabilidades é que é o difícil. Porque assumir responsabilidade requer responsabilidade para ter maturidade. E a maturidade, ela vem carregada de compromissos. E a maioria de nós ainda não queremos esses compromissos que vão fazer com que nós desenvolvamos o senso do frear, o senso do questionar, do pensar para as nossas vidas. Porque a partir do momento que eu trago esses compromissos, o errar, que muitas vezes me dá prazer, tornar-se-á mais difícil. Porque eu vou pensar mais antes de cometer, realizar aquela atitude, fruto do meu pensamento, que será melhor vigiado. E a partir daí, melhor filtrado. Então nós percebemos que uma coisa vai levando a outra. Nós percebemos que tudo depende de nós, não é, Ilma? Como a Ilma coloca, somos nós mesmos, sem dúvida, né, Ilma? Nós somos aqueles que estão na direção. E não tem como delegar, meus amigos. Não tem como nós delegarmos a direção das nossas vidas para outros. Muitas vezes delegamos. Permitimos que outros dirijam os nossos pensamentos. Nessas influências que sofremos ao longo da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, a partir do momento que eu, você, temos consciência já que somos senhores do nosso destino, aí já não dá mais para sermos joguetes, fantoches das vontades de quem quer que seja. Nós
espíritos ainda tão imperfeitos, já temos em nós, apesar da nossa imperfeição, essa força de escolher, essa força de permitir que o certo e o errado façam parte das nossas vidas. Vigiar os nossos pensamentos é uma tarefa árdua. Coloca a Ilma, sem dúvida, Ilma. Não é fácil, porque aqueles pensamentos negativos, ruins, que estão ainda numa vibração tão baixa, são em muito maior número, que vêm para nós e que também ainda existe em nós, ainda brota da nossa mente, que é resultado ainda de espíritos tão imperfeitos que somos. Mas já podemos, sem dúvida nenhuma, exercitarmos uma força para sermos mais disciplinados com os nossos pensamentos, com as nossas vontades. O caminho do bem, quando nós trilhamos, incomodamos a muito, nos diz Sérgio. Todos aqueles que estavam conosco no caminho do mal passado, sejam companheiros encarnados ou desencarnados. Sérgio colocou algo bem interessante. Todos nós já passamos por essas situações. Nós escolhemos algo, com certeza teremos situações adversas. E aí é que está. São nessas situações que existem esses testes. Muitas pessoas chegam para nós e falam assim: está sendo muito difícil para mim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu também não sei se eu vou conseguir. Mas é preciso que eu tente. É preciso que eu trace o ideal para a minha vida. É necessário que você, Suzana, você, Sérgio, você, Ilma, todos vocês que estão aqui conosco, tracem ideais mais firmes para as suas vidas. Porque senão, meus amigos, as nossas vidas estarão sendo vividas de uma forma sem sentido. E as nossas vidas são as coisas mais importantes que nós temos. É a oportunidade que Deus nos deu de, através de nossas vidas, vivermos intensamente a nossa vida íntima para nós nos conhecermos como seres espirituais, seres imortais, deuses, como nos disse Jesus, que somos. Então, está tudo ligado. É uma cadeia de situações. Mas no comando de tudo isso, nós, amparados e assistidos por amigos espirituais e amigos do plano físico, que comunguem das nossas ideias. Então, quem nós queremos próximos a nós? Basta questionarmos. O que eu sou? Dependendo da minha resposta, quem eu sou, eu terei a resposta de quem eu quero próximo a mim. Se eu ainda preciso viver no meu cotidiano, enganando, mentindo, falseando, ludibriando, roubando, aproveitando de um do outro, usufruindo do que não é meu, perto de mim eu não vou querer aquele que quer me tirar dessa situação. Perto de mim eu vou querer aquele que vai junto comigo somar, para que todos esses intentos do mal sejam realizados. É isso. Nós precisamos voltar os nossos olhos para nós mesmos e sermos mais sinceros, mais responsáveis, mais disciplinados. Porque a meta é o equilíbrio, como diz Sérgio. É difícil, mas é possível alcançar essa meta. E alcançar já. Podemos evoluir muito na nossa atual reencarnação. E tudo
Tudo gira em torno do querer, do desejar. Mas não querer, aquele querer que é passível de mudar a opinião rapidinho. Tem que ser um querer firme. Tem que ser um desejo forte que nasce do coração, que nasce depois de muito se questionar e de muito se debater com a gente mesmo, com você mesmo, comigo mesmo. As nossas decisões devem ser mais equilibradas, mas elas só serão equilibradas quando nós tivermos os pensamentos equilibrados. E esses pensamentos só serão equilibrados quando todo o nosso ser estiver em harmonia com o universo que nos cerca. O universo que emana vibrações do bem, porque é este universo que Deus criou para nós. Foi nesse universo que Deus nos deu para ser a nossa morada. O universo do amor, o universo do bem, da fraternidade. É este universo que devemos lutar cada dia para conseguirmos conquistar. A Susana coloca que temos que ter consciência de que os espíritos não são anjos nem demônios. São apenas seres como nós, apenas fora da carne, porém dentro da vida, dando prosseguimento ao próprio processo de evolução. A morte não santifica ninguém, não é, Susana? E nem faz com que ninguém torne-se anjo. O que nós somos, continuaremos a ser. Daqui só levaremos tudo aquilo que já tivermos adquirido de conhecimento e desenvolvimento intelectual e moral. Continuaremos a ser os mesmos seres que somos agora. Que bom que sabemos disso. Então, nós já sabemos que aqueles que estão ao nosso redor, que nós não estamos vendo, porque não vestem essa veste física que nós temos, nós os sentimos constantemente através de vibrações que muitas vezes somos tomados de surpresa. De raiva, de angústia, de tristeza, de alegria, de prazer, de dor, de amor, de ódio, de fraternidade, de comunhão, de desprezo, de egoísmo. Tudo isso está sendo somado ao nosso desejo, ao seu, ao meu, aquele que nasce do fundo dos nossos corações e que encontra guarida, que encontra respaldo naqueles que nos cercam, tanto do plano espiritual quanto do plano físico. O que será que estamos captando para o nosso lado, nosso convívio, lá amizades e afins? Boa pergunta, Sérgio. O que estamos captando? A resposta nós temos. E ela está em você, está em mim, está na Ilma, está na Susana, está em todos. A partir do momento que nós passamos a ouvir melhor nós mesmos, nossa consciência, nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, voltamos mais os nossos olhos com mais carinho, com mais atenção para o nosso íntimo. E aí, será nesse íntimo que nós encontraremos essas respostas. O que temos feito de bom ou de ruim com as nossas vidas. A vontade posta em ação nos conduz à fé raciocinante e raciocinada, né, Sérgio? Sem dúvida. Essa é a meta. Sermos cada vez seres mais racionais. Porque a partir do momento que eu sou um ser mais racional, eu consigo discernir melhor o caminho que eu devo seguir. E separar com mais lucidez e com mais propriedade o que é certo e errado, o que é o bom e o ruim. Porque a racionalidade faz isso em nós. Ela causa isso em nós. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecer a verdade é necessário que nós pensemos, que compreendamos, que a enxerguemos, que a tragamos para a nossa vida.
Só assim é que iremos arrastar o nosso lado moral. O lado intelectual, sem dúvida, vem primeiro. É ele que vai fazer com que nós entendamos se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Só assim conseguimos desenvolver esse lado moral que irá fazer com que nós possamos evoluir. Esse é o objetivo de estarmos aqui no plano físico. Evoluir. É para isso que estamos aqui. Atravessando dificuldades físicas, atravessando problemas físicos causados por doenças, causados pela nossa falta de atenção, por negligência com nós mesmos. Todas essas dificuldades servem para a nossa evolução. Benditas dificuldades, benditas cruzes, que Deus permite que aconteça conosco, para conosco. E Chico Xavier nos disse, ombros firmes, ombros fortes, é que devemos pedir sempre a Deus. E ao pedir essa assistência, ao voltar os nossos olhos e compreender que essa assistência é contínua, de Deus para conosco, através de todos que estão ao nosso redor, Ele se faz presente, Ele atua em nossas vidas, através de todos que estão ao nosso lado, é que nós vamos aprendendo a ter mais disciplina, mais coerência com nossos pensamentos, mais compreensão e desenvolver algo mais racional para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida. Esse é o objetivo. Sermos mais coerentes conosco. Vigiando os pensamentos e unindo-nos através da prece aos nossos amigos espirituais, conseguimos ter sempre assistência espiritual. Muito importante isso que a Ilma colocou. A oração, como nos diz a nossa querida Joana de Ângeles, em nenhum momento ficará sem resposta. De nenhuma forma, em tempo algum, ela encontrará, em um determinado tempo, a resposta que buscamos. Muitas vezes nos chega de uma forma que nós nem sequer percebemos, mas ela virá. E é isso que a Ilma colocou. A importância dessa ligação através da prece. A prece, meus amigos, é o remédio mais salutar que temos para as nossas vidas. É nessa ligação que a Ilma colocou, é que nós aprendemos a exercitar essa comunhão com o plano maior. E comunhão com o plano maior significa assistência espiritual melhor. Amigos, companheiros mais esclarecidos que chegam para nós e estão conosco, nos ajudando, nos orientando melhor para o caminho do bem. Muito importante isso. A questão da prece em nossas vidas. E essa assistência está ao alcance de nossas mãos. Basta que estiquemos a mão, fiquemos de mãos fechadas e braços cruzados. E não fiquemos de mãos fechadas e braços cruzados. Desculpe, Sérgio, acabei trocando um pouco. Sem dúvida, temos que atuar. Não temos mais que ficar esperando. Precisamos trabalhar. Mãos à obra. É isso que o Sérgio colocou. E em determinados momentos, até o silêncio se torna uma prece. E a Suzana concordando com relação ao que disse a Ilma. Então, o que nós percebemos, meus amigos, tudo gira em torno do que sai dos nossos pensamentos. Tudo gira em torno do que sai das nossas bocas, que é fruto dos nossos pensamentos. E tudo gira em torno do que nós fazemos no nosso cotidiano, essas ações que nós praticamos, que é fruto dos nossos pensamentos. Então, tudo está em nós. Tudo vive em nós. Deus está em nós. Somos muito importantes. Nossos desejos são muito importantes. Nossos pensamentos é vida. É vida que criamos cada segundo que vivemos. É por isso que precisamos aprender a separar o que é viver e o que é apenas passar pela vida. Viver é isso que o Sérgio colocou. Viver é arregaçar as mangas. Viver é lutar, batalhar no nosso cotidiano pelo melhor, para o outro, para mim.
para todos que me cercam e para o que eu faço no meu cotidiano. Viver é semear. Viver é desejar. Mas, acima de tudo, viver é correr atrás para que esse desejo se torne realidade. Não basta apenas nós desejarmos sermos melhores. Não basta apenas nós desejarmos termos saúde. Não basta apenas nós desejarmos sermos felizes. É necessário que coloquemos em prática esse impulso inicial que gerou esse desejo. Senão vamos ficar à margem. Vamos ficar sentados à beira do caminho, vendo aqueles que estão mais fortes nos seus ideais realizarem-os. Tudo gira em torno da nossa vontade. Nossas auras emanam pensamentos energéticos, expandindo ou minimizando-se. Nós vibramos, né, Sérgio? O nosso sinal, ele alcança proporções maiores ou menores, dependendo sempre dessa energia que você colocou íntima que existe em cada um de nós. Se os nossos pensamentos, eles já tornam-se mais puros, consequentemente o que realizamos também segue essa linha. E se o que nós realizamos já tem um grau de elevação melhor, já possui um grau de pureza maior, os resultados que iremos receber, subjugados que todos estamos a essa lei de ação e reação, também será algo que irá fazer com que nós estejamos emergidos, imersos em energia e vibrações, em situações de prazer. E essas situações de prazer serão prazeres íntimos, prazeres da alma, e que farão com que nós usufruamos desses momentos felizes que são tão escassos ao longo da nossa jornada. São tão poucos momentos realmente felizes, porque sabemos que a felicidade plena ainda não podemos usufruir. Ainda não nos é dada essa capacidade devido à nossa condição evolutiva, devido à nossa condição de espíritos ainda tão imperfeitos, ainda tão limitados, subjugados a um passado tão nefasto, subjugados a um passado que nos cobra tanto e que traz no nosso momento presente sofrimentos tantas vezes quase intransponíveis em obstáculos que eles nos criam. Mas momentos felizes podemos aumentar. Momentos felizes podemos fazer com que sejam mais constantes, dependendo sempre dessa energia que você colocou. Trabalhar essa energia em nós. E de onde vem essa energia? É uma comunhão do externo e do interno. É uma comunhão dessas vibrações que nos chegam e das vibrações que nós emanamos. Quando há essa junção no bem, nós percebemos e entendemos melhor aquilo que Jesus nos disse lá atrás. Vós sois deuses e serás capaz de realizar muito mais coisas do que até então eu realizei. Tudo depende daquilo que realmente desejamos. Como esse desejar é importante, né, meus amigos? Há quanto tempo nós estamos falando de desejar, querer? Querer é poder? Claro que é. Querer já é poder. O poder de iniciar algo que realmente desejamos com força, com vontade, com verdade. Só aí é que conseguimos caminhar. Só aí é que conseguimos começar a esculpir, a construir aquilo que antes estava apenas como
um ideal, como apenas um projeto. E a nossa vida, ela precisa ser o tempo todo respaldada de construções belíssimas em nosso coração, construções do bem, que irão fazer com que nós seja feito, realizado alicerces do amor. Só a partir daí que nós alicerçarmos em nossos corações esses desejos fraternos, é que conseguiremos usufruir e entender para podermos vivenciar esse amor maior que Jesus veio nos ensinar, nos mostrar, nos mostrou e exemplificou, que é o amor fraternal, um amor de irmãos. Temos ainda provas e expiações a cumprir, sem dúvida, né, Ilma? Muitas. É por isso que nós constantemente falhamos naqueles desejos, nós acabamos não os concretizando, porque essas expiações, essas provas tornam-se tão difíceis. Mas nós compreendemos também que essas provas, essas expiações foram geradas por nós. É preciso que tenhamos essa consciência. Então, se foi gerado por nós, cabe a nós combatê-las, vencer as provas e expiar quaisquer débitos que tivermos que resgatar. Deus é um Pai presente. Por isso que Ele sempre proporciona a nós a opção de escolhermos quais companheiros vamos ter, qual a assistência que precisamos naquele momento. Muitas vezes precisamos de algo, mas escolhemos esse algo errado, ou algo que não condiz com aquele momento. Mas Deus, em todos os momentos, se faz presente, proporcionando a nós essa assistência contínua. Muitas vezes, essa assistência espiritual, como nós estamos colocando aqui, ela se faz presente através de companheiros da nossa jornada física, que estão ali, sendo para nós a mão e a voz de Deus em nossas vidas. Por isso precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ampliar nossa capacidade de audição, ampliar nossa capacidade de visão, para enxergarmos melhor e ouvirmos melhor tudo que nos cerca. Porque é necessário que esse todo que nos cerca se faça presente em nossas vidas e daí nós possamos usar a peneira da nossa inteligência para filtrar melhor e deixar escoar para dentro dos nossos corações apenas aqueles valores que irão nutrir em nós tudo aquilo de bom que nós já estamos desejosos a realizar. O Sérgio coloca que temos que tomar posse de nossa liberdade relativa para não sermos escravizados por outrem. Muito bem, Sérgio. Sermos mais donos do nosso livre-arbítrio. Ele é seu, ele é meu. É nosso livre-arbítrio, nossa livre opção de escolha. Obsessão e desobsessão estão lado a lado em nossa caminhada. Basta escolhermos as portas corretas. Sempre a opção do escolher, do optar. É Deus que te encaminha, Sérgio, que me encaminha, que caminha Ilma, que caminha Suzana para determinada porta? Sim. Mas é necessário que nós estejamos com Ele, para que nós possamos compreender qual a porta que Ele está nos encaminhando. Então, não adianta escolhermos a porta que irá nos conduzir a um caminho ruim e colocarmos a culpa em Deus, falarmos que foi Deus que quis. Sabemos que fomos nós quem queremos, fomos nós quem escolhemos, fomos nós que optamos
por essa porta ou aquela, esse caminho ou aquele, esse pensamento ou outro, a ação essa ou aquela. Somos nós, senhores do nosso destino. E Deus está presente para validar. Deus está presente para permitir que nós usufruamos de todas as experiências, para que dessas experiências possamos receber em nós o resultado que irá somar para concretizarmos em nossos corações seres melhores a cada dia. É isso que é evoluir. Evoluir é transformar. Por isso que só no plano físico é que nós conseguimos essa evolução, essa transformação com relação a tudo isso que nos envolve. E que devemos ter o discernimento, e nós já temos a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal para as nossas vidas. Os bons espíritos nos assessoram constantemente, desde que permitamos sua atuação, estando mais atentos às nossas intuições instintivas. Os bons espíritos sempre estiveram, estão e estarão conosco. Nós temos companheiros maravilhosos. Nós temos um companheiro próximo que está conosco desde o momento que nós para cá retornamos, que está conosco vibrando para o nosso bem. Mas precisamos ouvi-los, precisamos vê-los, precisamos encontrar Deus, a sua presença, a sua manifestação nas mínimas coisas que nos cercam, nos mínimos detalhes que surgem no nosso caminhar. Às vezes, pensamos fazer algo grande. Às vezes, vemos apenas o que alguém fez de grande, porque passa a impressão de que fica marcado. E nós não nos atentamos que aquele grande feito só pode ser possível ser realizado, só tornou-se possível de realização, porque foi feito aos poucos, foi realizado no dia a dia, foi somando detalhes pequenos, situações pequenas, que culminaram com aquele grande feito que marca na vida de tantos. Assim foi com Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Gandhi. Assim está sendo com todos aqueles que nos cercam, Divaldo Franco, Raul Teixeira, tantos expoentes que estão aqui na nossa vida, de outras religiões, seres que estão nesse momento fazendo diferença dentro da Igreja Católica, seres que estão fazendo diferença dentro de igrejas protestantes, seres que estão fazendo diferença em tantos ramos espiritualistas que há. Mas tudo isso, tudo que eles estão nesse momento conseguindo, é fruto de uma somatória de tantos sacrifícios e de tanto tempo voltado, de tanto tempo de entrega a esse ideal. Então, meus amigos, nós somos, como nos diz o nosso amigo André Luiz, a somatória de tudo aquilo que fizemos ao longo das nossas existências. Nós somos esse resultado. É isso que nós somos. E o que nós somos? O que nós somos? É uma pergunta que eu acredito que todos nós devemos buscar fazer sempre. Vamos buscar fazer mais isso? O que eu sou? Quem eu sou para o mundo que me cerca? Quem realmente eu sou? O que realmente eu desejo para a minha vida? Fazer esse balanço
vai fazer com que nós passemos a refletir mais. E a partir do momento que nós refletimos mais, nós vamos com certeza pensar melhor e errar menos. Porque se nós somos o resultado de tudo isso que vivemos, nós passaremos a ser o resultado de tudo isso que vivemos no nosso atual momento, na nossa atual fase reencarnatória. O Sérgio coloca que esses bons espíritos se afastam das nossas atitudes se forem desagradáveis, pois não podem nos obrigar a nada. É isso. É essa situação, né, meu amigo Sérgio? Que Deus está conosco, mas é necessário que nós estejamos com Deus também. A Suzana coloca que o Evangelho no lar é muito importante para manter o padrão vibracional da nossa casa, mas uma ferramenta que está sendo colocada. Sem dúvida nenhuma, Suzana. O Evangelho no lar é trazermos o Cristo para dentro dos nossos corações, para dentro da nossa intimidade, a nossa família, a nossa base. E o Evangelho no lar, ele consegue produzir em nós esses alicerces firmes que necessitamos, em nós e em quem nos cerca. Porque sempre é importante lembrarmos, nunca estamos sós. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo isso não só para nós espíritas, para todos. Porque é o momento que nós nos propomos a projetar melhor os nossos pensamentos no bem. Falar de algo que virá nos sustentar em nossos ideais maiores. O Evangelho de Jesus é necessário para que nós sejamos essas fontes vivas de amor. Beber do Evangelho, beber das palavras santas que Jesus nos deixou. O Sérgio coloca o exemplo também do Papa Francisco, que é um grande exemplo dessa nossa mentalidade, dessa nova mentalidade. Sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. É alguém diferente para poder mexer nas estruturas que estão iguais há tanto tempo. E é preciso que tenham essas figuras, esses seres, esses espíritos, em quaisquer linhas doutrinárias religiosas que sejam. Porque são eles que farão a diferença. São eles que irão mostrar ao mundo a necessidade de pensar diferente. E o Papa Francisco, como você colocou, é um exemplo. Que ele, que tantos outros, e que nós possamos também somar a todos a nossa parcela de colaboração no bem, porque o mundo só se encontrará em paz se nós promovermos a paz em nós. O mundo só será melhor se nós formos seres melhores. É necessário que possamos nos unir em um ideal único que queremos para todos nós, que é o equilíbrio, que é a harmonia, que vai gerar a felicidade, que vai gerar a paz, que vai gerar o amor, que vai gerar a fraternidade. Continuar vigiando e orando sempre, nos coloca a nossa amiga Ilma. A vigilância é a oração constantemente. Constante na nossa vida, né, Ilma? Sempre. O problema é que as respostas, se forem sinceras, nos deixará constrangidos, pois não conseguimos mentir para a nossa consciência. O Sérgio está colocando a respeito dessa coisa do nos questionar constante, não é isso, Sérgio? Perguntar o que eu sou, quem eu sou, o que nós somos, o que representamos na vida, no cotidiano que nós estamos aqui vivenciando. Então, quando nós encontrarmos essas respostas e elas forem negativas, que bom, né, Sérgio? Sabe por quê? Porque já significa que nós estamos despertando essa consciência. Que nós já não estamos mais nos iludindo. Que nós já não estamos mais mentindo para nós. Porque a verdade, na maioria das vezes, machuca. Nos faz mal.
Porque ela desperta em nós, ela nos faz ver um lado que a maioria de nós ainda não quer. Mas é só através dessa permissão é que nós vamos conseguir ter coragem de nos enfrentar, de nos encarar, de nos enxergar como realmente nós somos. Com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos. Mas, a partir desse momento que nós nos enxergamos assim, nós temos capacidade de lutar para conseguir vencer em nós essas más tendências. E como dizem os espíritos, reconhece o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pela força, pelo combate constante que ele faz para vencer as suas más inclinações, suas más tendências. Essas que existem em mim e que existem em você. A batalha deve ser constante. O bom combate deve ser contínuo. Mas só irá acontecer a partir do momento que nós tivermos consciência de quem nós somos. Enxergarmos em nós os nossos defeitos, nossas virtudes, para só assim conseguirmos lutar e vencer a nós mesmos. Pois é, essa mulher urgente para ontem. Mas como se diz, como diz a Ilma, que a verdade liberta. Sem dúvida, Ilma. Muitas vezes a verdade nos machucará, mas é necessário que nós a entendamos, a compreendamos e, acima de tudo, possamos ouvi-la, para que possamos exercitá-la no nosso dia a dia. Viver, meus amigos, viver a dádiva que Deus nos proporcionou. Viver cada momento de uma forma intensa no bem, no amor. E sermos gratos a Deus por cada oportunidade que temos tido, por cada dificuldade que acontece ao longo da nossa jornada. Sermos gratos a Deus por sermos já esses seres fortes, capazes de pensar, capazes de escolher e já capazes de superar. Agradecer a Deus por sermos e termos essa vida que Ele nos proporcionou. Que ela seja regada de paz, de luz, de força, de fé. A cada um de nós, que nós possamos trabalhar, sermos semeadores do bem, semeadores do amor, semeadores de luz, para que possamos colher lá à frente tudo aquilo que estamos realizando conosco nessa atual fase da nossa existência. Grato mais uma vez, estou muito agradecido a todos por podermos mais uma vez estarmos aqui nos confraternizando, por podermos mais uma vez estarmos aqui fortes em nossos ideais de construção, nossos ideais de crescimento, porque são esses ideais, a partir do momento que nós conseguimos alcançá-los, que irão causar em nós essa transformação tão necessária para sermos seres muito melhores hoje do que fomos ontem e seres muito melhores amanhã do que temos sido até agora. Obrigado a todos, Sérgio, Ilma, Suzana, todos que estão aqui conosco, todos que estão conosco no nosso canal, todos que estão conosco no nosso canal Live Stream, todos que têm deixado comentários. Obrigado pela vibração de todos. Que possamos sim, sempre nos restabelecer das dificuldades que atravessam os nossos caminhos. E que compreendamos que Deus está conosco. E que nós precisamos cada vez mais estar com Deus.
inteiros, sermos únicos, mesclarmos cada vez mais a sintonia do bem e do amor, porque é assim que nós vamos ouvindo muito mais em nossa consciência e em nosso coração. Muita paz a todos, meus amigos. Muita luz no caminho de todos nós. Que Deus possa envolver a todos em paz, em luz, em harmonia, em fé. Muita luz e muito amor para todos nós.